Pronto, gravação iniciada. Deixa eu colocar aqui do ponto de partida de onde a gente parou. Vamos lá. Tá. Bom, semana passada nós avançamos na construção do Estado brasileiro e nós abordamos o período conhecido como Primeiro Reinado. Só para a gente relembrar, o Primeiro Reinado compreende da proclamação da independência em 1822 até a abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro, ou seja, aqueles 9 primeiros anos do Brasil enquanto uma nação independente. Isso é o Primeiro Reinado. E aí nós vimos que lá no Primeiro Reinado, deixa eu até voltar aqui para a gente recapitular passo a passo, lá no Primeiro Reinado, nós... Ah, Oi. eu não tô vendo a tela. Você compartilhou ou só eu que não tô vendo mesmo? Eu não compartilhei, peraí. Agora vai. Obrigado. Vê se foi agora. Foi, agora foi. Beleza, beleza. Então, nós vimos que no Primeiro Reinado, logo após a independência do Brasil, nós encontramos a formação dos primeiros grupos políticos. Eu frisei bastante com vocês que a gente não deve entender esse momento como partido político nos moldes que nós temos hoje, né? Como organização, estrutura, que recebe dinheiro do governo, tem uma agenda muito declarada. Na época, a gente vai, nós vamos chamar, né, de partidos políticos dessa época, grupos de pessoas que têm uma visão específica sobre determinados assuntos relacionados à política interna e externa do Brasil. Então, logo após a independência do Brasil, nós tivemos a formação de dois grupos, né, os chamados coimbrãos e os chamados brasilienses. Quem eram os coimbrãos? Eram geralmente homens um pouco mais velhos, que não necessariamente, mas em sua maioria vieram para o Brasil junto com a corte portuguesa em 1808. Então eram pessoas ali por volta dos seus 40, 50 anos de idade, e que por acaso optaram por permanecer no Brasil e não voltaram com Dom João VI em 1820. Eram homens ligados a atividades burocráticas do Estado, né? Eram servidores públicos, funcionários públicos de carreira, e que optaram por ficar aqui no Brasil auxiliando Dom Pedro I. Ou também grandes comerciantes ligados ao tráfico de escravos, ligados ao tráfico de algodão, de fumo, enfim. Esses caras, eles defendiam um poder maior nas mãos de Dom Pedro I. E eles faziam uma certa oposição ao grupo chamado de brasilienses, como o próprio nome diz, eram pessoas que nasceram no Brasil, que observaram os impactos da chegada da corte portuguesa ao Brasil e que tinham uma visão de Estado um pouco diferente da dos coimbrãos, né? Os nomes desses grupos são bem específicos e são autoexplicativos, né? Coimbrãos, o nome desse grupo faz referência à cidade de Coimbra, que não sei se vocês sabem, é onde se encontra uma das 10 universidades mais antigas do mundo, que é a Universidade de Coimbra. Em especial, o curso de Direito da Faculdade de Coimbra é um dos 5 mais tradicionais na área, né? Então, esses coimbrãos, esses homens mais experientes, mais maduros na vida pública, eram quase todos egressos dessa faculdade de Coimbra, né? Eram doutores em direito, doutores nas leis, e tinha uma visão de Estado que, na cabeça deles, deveria dar mais poderes ao governante, em especial no caso do Brasil, sendo um país de dimensões continentais, esse poder deveria então ser mais centralizado nas mãos de Dom Pedro I. Os brasilienses, como filhos legítimos da terra, né, como filhos de colonos e ex-colonos, eles sentiam mais na pele o que é ter um Estado pesado sobre os moradores da terra, né, sobre os habitantes da terra. Então, os brasilienses, eles tendem a defender uma constituição mais forte, né? Entendam que há uma diferença entre um poder maior nas mãos do imperador e uma constituição mais forte, né? Porque a constituição
na cabeça dos brasilienses, era a maior arma contra a tirania de um governante. Então, esses dois grupos eles vão monopolizar o debate político na época da independência, e são os dois principais grupos que vão influenciar, que vão estar em torno, ao redor de Dom Pedro I durante todo o primeiro reinado, com uma certa preferência pelos coimbrãos, né? Primeiro que Dom Pedro nasceu em Portugal, né? Ele veio para cá junto com o pai em 1807, 1808. Segundo que Dom Pedro não era um cara tão novo assim, ele já tinha lá para mais de quase 30 anos de idade, né? Então já era um cara um pouco mais experiente, né? Segundo que muitos coimbrãos tinham laços de familiaridade com o Dom Pedro e a família real, né? Então Dom Pedro se sentia muito mais acolhido no grupo dos coimbrãos do que no grupo dos brasilienses. E por que eu estou frisando muito essa parte no início dessa aula? Porque justamente essa divisão, essa diferença de percepção que gerou muitos problemas para Dom Pedro no primeiro reinado. O primeiro problema de cara é que tipo de constituição o Brasil vai ter no momento que o Brasil agora é um país independente. Então a gente viu que primeiro foi feito um esboço de constituição, a chamada Constituição da Mandioca, que foi uma espécie de primeira Constituição brasileira. Ela foi aprovada em 1823, ou seja, no ano seguinte à nossa independência, e ela tinha uma redação, né? Ou seja, o texto dessa primeira Constituição, ela era muito mais favorável ao que os brasilienses defendiam do que ao que os coimbrãos defendiam. Ou seja, o primeiro modelo de Constituição brasileira tirava poderes de Dom Pedro I e colocava esses poderes nas mãos das elites locais. Obviamente, como uma nação que estava começando a surgir, Dom Pedro precisava deixar nas mãos do Estado o maior peso na Constituição. Então, Dom Pedro I vai se aproveitar de alguns incidentes políticos envolvendo esses dois grupos e ele vai acabar dissolvendo a primeira Assembleia que fez a nossa primeira Constituição. E aí, no ano seguinte, 1824, nós vimos que então ficou pronta a primeira Constituição oficial do Brasil. E como características dessa Constituição, nitidamente a gente observa uma carta que dá mais poderes, que atribui mais poderes ao imperador, né? Então, essa Constituição, ela criou um quarto poder, né, o poder moderador. Ela permitiu que o poder moderador nomeasse os presidentes das províncias, né? Lembrando que na época nós não tínhamos os estados, né, como a gente chama aqui, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, mas elas eram chamadas de províncias, né? E hoje nós temos os governadores dos estados. Na época, a nomenclatura que a gente usa é presidentes de províncias. Então, esses presidentes de províncias eram nomeados diretamente pelo imperador. E muito embora houvesse uma divisão tripartida dos poderes, com eleições a cada 4 anos para escolher os deputados, e um sistema de votação indireto, né, que criava uma série de contrapesos na hora da eleição dos representantes do povo, ainda assim, essa Constituição ela estabelecia uma certa concentração de poderes nas mãos de Dom Pedro. E essa acabou sendo a estrutura do Estado brasileiro durante quase um século. Ou seja, durante quase um século, o voto no Brasil foi indireto, o Senado brasileiro estabeleceu um mandato vitalício para quem ocupasse a cadeira, e nós tivemos uma divisão de poderes com a existência de um quarto poder, o poder moderador. Tá? Essa estrutura de Estado fez com que houvesse muita crítica de diversas províncias a Dom Pedro. No Nordeste, por exemplo, nós tivemos a Confederação do Equador, que foi uma revolta interna que tomou conta de quase todo o Nordeste, e criticava em grande parte essa Constituição. Tá? Se a gente observar, a Confederação do Equador ela acontece no mesmo ano que a Constituição ficou pronta, então elas têm uma correlação direta, e ao mesmo tempo, além dessa rebelião interna, dessa revolta interna, o Dom Pedro acaba também tendo problemas lá na Cisplatina.
Então, o primeiro reinado foi extremamente tumultuado, onde Dom Pedro teve que lutar pela afirmação da independência do Brasil. Durante 3 anos, Brasil e Portugal se estranharam militarmente, houve uma guerra pela independência brasileira, para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil. O Brasil teve que pagar uma indenização a Portugal. Dom Pedro teve que abrir mão do trono português, teve que abrir mão de colônias portuguesas na África, teve que reconhecer que o Brasil e que Dom Pedro não ousariam se meter na política externa portuguesa, para que então Portugal reconhecesse a nossa independência. Então, quase metade do primeiro reinado foi só resolvendo problemas internos e externos. Dessa forma, a governabilidade de Dom Pedro ela nunca foi assegurada. Dom Pedro sempre teve problemas de relacionamento com o parlamento brasileiro da época e com as províncias que sempre se recusaram a reconhecer o poder central. Acabaram de acionar aqui uma outra máquina tão barulhenta quanto a britadeira. Vocês estão ouvindo? Está atrapalhando vocês? Fala para mim. Eu, pelo menos, não estou escutando nada. Beleza. Se alguém estiver escutando aí, me avisem para eu tentar dar algum outro jeito aqui. Porque aqui está incomodando muito a minha fala. E aí, na semana passada, a gente acabou tocando também em como esse desgaste que Dom Pedro teve afetou a sua governabilidade ao ponto de levar ao fim do primeiro reinado. Tá? Então, perder a Cisplatina, enfrentar as revoltas no Nordeste que o acusavam de autoritário, a falência do Banco do Brasil, né? A maior presença de coimbrãos no governo e automaticamente os brasilienses se opondo cada vez mais a Dom Pedro. E, consequentemente, a morte de Dom João VI lá em Portugal e os problemas que envolveram a sucessão do trono português, tudo isso aqui a gente correlaciona como sendo os fatores que levaram à crise e à abdicação de Dom Pedro no primeiro reinado. Tá? Ou seja, Dom Pedro, quer dizer, o Brasil perde a Cisplatina depois de 3 anos de guerra. O Banco do Brasil vai à falência e, convenhamos, falir um banco, o cara tem que ter muito talento. Uma maior prioridade, uma maior preferência por coimbrãos na ocupação dos cargos políticos e consequentemente, um maior afastamento do grupo dos brasilienses cria uma oposição dentro do parlamento, dentro da sociedade, né? Soma-se a isso as críticas que as pessoas faziam a Dom Pedro, ao seu comportamento, muitas vezes na vida pessoal dele, aos comportamentos um tanto quanto duvidosos. Então, tudo isso vai sendo somado e vai desgastando um governo que já começou desgastado, né? Então, no finalzinho da primeira década de Brasil independente, Dom Pedro a governabilidade de Dom Pedro vai ficar insustentável e presa por um fio. E a tesoura que corta esse fio é, como eu falei para vocês, a morte do seu pai, Dom João VI, em 1826. E por quê? Porque, recapitulando, Dom João VI tinha 2 filhos. Na verdade, tinha 7, né? Mas os 2 homens responsáveis pela governabilidade em caso de morte eram Dom Pedro I e o Dom Miguel. Só que Dom Pedro I estava no Brasil. E o próprio Dom Pedro I havia assinado, em 1825, um documento que garantia aos portugueses que ele, Dom Pedro, não se meteria na sucessão do trono português. Porque, na morte de Dom João VI, o trono passaria diretamente para Dona Maria II, a filha de Dom Pedro I. Então, a hereditariedade do trono português continuava passando pela linha direta de Dom Pedro. Só que ele, especificamente, não teria direito ao trono. Tá? Isso foi assinado naquele documento que ele se comprometeu com o parlamento português a não se meter no trono português. Então, quando Dom João VI morre, o trono vai para Maria II.
como vocês podem observar aqui, a primeira fase do reinado dela durou 2 anos apenas. E por que durou 2 anos apenas? Porque o seu tio Dom Miguel deu um golpe de Estado e conseguiu casar-se com a sua sobrinha, né? O casamento já estava encaminhado antes desse golpe de Estado, mas uma vez que o casamento acontece, o Dom Miguel consegue a aprovação do parlamento para que ele seja o rei de fato, tá? E aqui eu vou abrir um parênteses para explicar para vocês um aspecto das monarquias que talvez pouca gente saiba. Não necessariamente entre um rei e uma rainha, o rei vai governar, tá? O título, o que dá direito à governabilidade é o teu laço de hereditariedade. Então, no caso de Portugal, se Dom João VI morresse, e ele morreu em 1826, o trono passaria para Dona Maria II. Ela seria a rainha, de fato, de direito. Ela é quem governaria Portugal. E o marido dela, fosse Dom Miguel, fosse qualquer outro, seria aquilo que a gente chama de príncipe consorte, tá? Então, o termo consorte, ele acompanha o termo príncipe ou princesa quando ele ou ela não tem direito sobre o trono, tá? Então, quem tinha direito sobre o trono era a Dona Maria. O marido dela, independente de quem fosse, seria sempre o príncipe consorte, nunca o rei de Portugal, porque a governabilidade do país estava assegurada pela hereditariedade da Dona Maria, pela linha direta dela e não do marido dela. Fecha parênteses. O golpe de Estado que foi liderado por Dom Miguel fazia com que o direito da governabilidade passasse para ele, Dom Miguel. Ou seja, a partir do momento que o parlamento português aprovasse esse golpe de Estado, Dom Miguel deixaria de ser príncipe consorte e passaria a ser rei de Portugal. Fato que durou 6 anos. E por que durou 6 anos? Porque em 1828, quando ele dá esse golpe de Estado, o Dom Pedro começa a se meter na política portuguesa para evitar que isso continuasse, para tentar reaver o trono para sua filha. Isso começou a gerar muita desconfiança, tanto no Brasil quanto em Portugal. Porque aqui no Brasil, o que os brasilienses diziam? Eles diziam, porra, Dom Pedro, você é o nosso imperador, mas está se metendo na linha sucessória do trono português. O que está acontecendo? Você, por acaso, quer recolonizar o Brasil, é isso? E lá em Portugal, a oposição a Dom Pedro dizia o seguinte, ô Dom Pedro, você, em 1825, se comprometeu a não se meter no trono português. O que você está tentando fazer agora? Explica para a gente aqui. Então, Dom Pedro I ficou numa situação bem desconfortável, porque ele estava governando o Brasil, mas estava tentando ajudar a sua filha, lá em Portugal, a reaver o controle, a posse do trono português. E aí a coisa vai chegando a um ponto insustentável, e em 1830, 1831, Dom Pedro, então, toma a decisão de abdicar do trono brasileiro para voltar a Portugal e tentar resolver essa situação com o seu irmão Dom Miguel. E aí Dom Pedro abdica do trono, vai para Portugal e depois de 3 anos ele consegue, com o apoio de parte da nobreza portuguesa, de Lisboa em especial, ele consegue reverter esse golpe de Estado. Dom Miguel é destronado, perde o direito, inclusive a sua linha sucessória, os seus filhos, netos, descendentes, perderiam qualquer direito ao trono, e aí a Dona Maria, ela volta a ser rainha de Portugal em 1834, e continuou a sê-lo até 1853. Então, Dona Maria II governou Portugal em 2 momentos, totalizando aí, deixa eu fazer as contas rapidamente,
34, 44, 54, 53, 19, com 2, durante 21 anos, Dona Maria II foi rainha de Portugal. Beleza? Só que quando Dom Pedro volta para Portugal, ele deixa o seu filho mais velho aqui no Brasil para... deixa eu só tirar aqui meu WhatsApp, que eu acabei não desligando. Ele deixa o seu filho mais velho aqui no Brasil para governar o território. Só que Dom Pedro II, ele não tinha idade para governar, né? Vamos lembrar aqui que o futuro Dom Pedro II, né, ainda chamado de Dom Pedro de Alcântara, Juninho para os íntimos, Dom Pedro de Alcântara ele tinha 5 anos de idade apenas, né? Ele nasce em 1826, 1831, ele tinha aí 5 anos e 6 meses mais ou menos, e obviamente ficaria impossível dele assumir o trono, né? E aí vamos consultar a regra, porque a regra é clara, como dizia Arnaldo César Coelho. O que dizia a Constituição brasileira na época? Capítulo 4, da sucessão do Império. O senhor Dom Pedro I, por unânime aclamação dos povos, atual imperador constitucional e defensor perpétuo, imperará sempre no Brasil. Artigo 117. Sua descendência legítima sucederá ao trono, segundo a ordem regular da primogenitura e representação, preferindo sempre a linha anterior às posteriores. Na mesma linha, o grão mais próximo ao mais remoto. No mesmo grão, o sexo masculino ao feminino. No mesmo sexo, a pessoa mais velha à mais moça. Extintas as linhas dos descendentes legítimos, ainda em vida do último descendente e durante o seu império, escolherá a Assembleia Geral a nova dinastia. Isso aqui não se aplicou porque sempre tinha descendente vivo para ser escolhido rei. Aí ele fala aqui o seguinte: da regência da menoridade ou impedimento do imperador. O imperador é menor até 18 anos completos, ou seja, fazendo uma conta de padeiro rápido, se Dom Pedro II tinha 5 anos e 6 meses, vamos arredondar para 5. Se Dom Pedro II tinha 5 anos em 1831, 5 mais 13, 18. 13 anos mais tarde é que ele faria 18 anos. Então, durante a sua menoridade, ou seja, durante 13 anos, o império será governado por uma regência, a qual pertencerá na parente mais chegada do imperador, segundo a ordem da sucessão, e que seja maior de 25 anos. Como a parente mais chegada do imperador maior de 25 anos não estava no Brasil, né? O artigo 123 ele cobre essa dúvida. Se o imperador não tiver parente algum que reúna estas qualidades, será o império governado por uma regência permanente, nomeada pela Assembleia Geral, composta de 3 membros, dos quais o mais velho em idade será o presidente. Enquanto esta regência não se eleger, governará o império uma regência provisória, composta dos ministros de Estado do Império e da Justiça e dos dois conselheiros de Estado mais antigos em exercício, presidida pela imperatriz viúva e, na sua falta, pelo mais antigo conselheiro de Estado. Ou seja, o que a Constituição diz para a gente, dizia naquela época? Que, no caso do imperador, né, o futuro Dom Pedro II, ter menos de 18 anos, o Brasil seria governado por uma regente, que seria um parente mais próximo do imperador, que tivesse maior de 21 anos e estivesse na linha de sucessão. Como essa regra não se aplicava no momento, porque Dom Pedro era o filho mais velho no Brasil naquela hora, então o Brasil ficaria entregue aos chamados regentes, tá? Os regentes permanentes. Uma assembleia formada por 3 pessoas. Então, seria uma regência trina aqui no Brasil. Só que essa regência trina seria eleita pelo parlamento. E até que acontecesse essa eleição, haveria uma regência trina provisória no Brasil para organizar a casa.
Ficou claro até aqui? Esse dispositivo transitório está claro para vocês? Gustavo, quem era a mãe de Dom Pedro II? Era a Leopoldina. E ela não fazia parte da nobreza, não, né? Ou sim? Então, na verdade, Peraí, só um segundo, gente. Só um segundo. Peraí, só um segundo que meu carregador do computador está dando problema. Peraí. Pronto, resolvi. Desculpa, qual foi a pergunta? Se a mãe de Dom Pedro II fazia parte da nobreza. Não, desculpa, eu falei. O que eu falei na resposta? Porque eu estava prestando atenção aqui na bateria do computador. O que eu respondi para Não, você? primeiro eu perguntei quem era a mãe dele. Acho que você falou Leopoldina, alguma Não, coisa não, assim. não, 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 desculpa. Leopoldina foi a do Pedro II. A esposa de Dom Pedro I era Teresa Cristina da Não, Áustria. era de Dom Pedro II mesmo que eu perguntei. Não, você perguntou que era a mãe de Dom Pedro II, era isso? Isso. Então, a mãe de Dom Pedro II era Teresa Cristina da Áustria. Eu respondi errado, porque eu estava distraído aqui. A Teresa Cristina, ela volta com Dom Pedro I. Entendeu? Então, Ah, entendi. Porque eu fiquei pensando, por que ela também não poderia ficar como nesse sim, período sim. regente? Se o Dom Pedro tivesse voltado sozinho para Portugal, aí beleza, a mãe de Dom Pedro II seria a regente aqui no Brasil. Mas como ela volta com o imperador, então a casa fica sem autoridade, né? Mas como a Constituição já preparava todos esses cenários, então você não tinha problema em relação a isso, até porque era uma situação meio que normal, assim, não era algo atípico de acontecer, não, né? O, o, nesse momento que o Dom Pedro, futuro Dom Pedro II, né, ele está aqui no Brasil, nós vamos ter uma nós vamos ter estabelecido uma regência que, a princípio, vai tentar seguir a Constituição, só que no pior momento possível, né? Porque, imagina, a gente tem um país que não tinha nem 10 anos de idade, né? E 10, não, 9 anos de idade apenas, uma série de problemas, né? A falência do Banco do Brasil, você tinha é, todas as questões internas de revoltas, você teve essa situação envolvendo Dom Pedro I e envolvendo Dom Pedro I e a e a e a corte portuguesa. Então, o cenário que a regência vai assumir é o pior cenário possível, né? O Brasil, que já tinha um histórico de muitos movimentos separatistas, ele, nesse cenário de vazio de poder, a gente vai observar que todo aquele sentimento toda aquela tentativa de você criar uma nação brasileira, ela estava ameaçada, né? Porque no momento que não há um imperador como Dom Pedro I para centralizar esse troço, e no momento que os regentes não dão conta de governar esse Estado, você começa a ter uma ameaça de fragmentação, né? Então, se a imperatriz estivesse aqui no Brasil, beleza, de fato, estaria tudo tranquilo, né? Haveria um laço de continuidade que garantiria uma estabilidade. Mas como a família volta para Portugal, essa continuidade ela vai ficar ameaçada, né? Então, a maior preocupação que você tinha na época era como é que eu vou garantir a manutenção do Estado brasileiro, das suas fronteiras, o respeito à Constituição,
com um monte de movimento separatista que volta e meia aparecia e que ameaçavam essa integridade, né? E essa preocupação ela também estava na cabeça dos regentes, porque se a gente parar para pensar, a formação intelectual dos regentes não dava condições para que eles governassem um país, né? Eu acho que eu já comentei com vocês aqui uma vez sobre como era dada a educação de um príncipe, né? E as únicas pessoas, de fato, capazes de governar um país naquela sociedade do século XVIII, XIX, eram príncipes e princesas, porque eles eram educados exclusivamente para isso. Tirando essa galera, de nobres até gente da burguesia e comerciantes e tal, ninguém reunia as competências e habilidades necessárias para a governabilidade, né? Por isso que a Constituição ela fala em regentes, no plural, né? Na época não se tinha ainda noção do conceito de inteligência coletiva, né? Mas acho que os caras já entendiam que 3 cabeças pensam melhor do que uma, né? Então a Constituição ela previa 3 regentes. Primeiro que 3 é um número excelente porque você nunca tem impasse, né? Quando é número par, se metade decidiu uma coisa, você gerou um impasse que não anda para frente. Uma regência sendo trina, se tem 2 ali com impasse, o terceiro dá o voto de Minerva e resolve a situação. E se você observar, quando ele diz aqui o seguinte, o Império governado pela regência permanente, composta de 3 membros, dos quais o mais velho em idade será o presidente. Então, essa noção da experiência, do cara mais velho ser o presidente, tudo estava pensado para que a Constituição fornecesse os meios para que se mantivesse a estabilidade do Estado, do governo, numa eventual situação como essa, né? Porque essa situação que Dom Pedro II, né, se encontraria era uma situação muito atípica, né? Você teve pouquíssimos precedentes na história das monarquias europeias onde um governante deixou o trono e não tinha nenhum herdeiro para ficar como regente, né? Eu ousaria dizer, inclusive, que você não teve até então nenhum antecedente parecido, né? Você teve coisas como, lá no século XVI, o rei de Portugal morre na Batalha do Marrocos, aí o tio-avô dele assume o trono, quando o cara morre, o trono vai para a coroa espanhola. Mas ainda assim você tinha uma linha de trajetórias que em algum momento faria o trono cair no colo de um nobre, né? Nesse caso não, Dom Pedro era o filho mais velho, com 5 anos de idade, né? Se não me falha a memória, não havia as outras irmãs mais novas de Dom Pedro, elas voltaram com os pais para Portugal, tá? Se não me falha a memória. Então Dom Pedro estava aqui, 5 anos de idade, tinha ali como tutor José Bonifácio, aquele mesmo cara que foi o articulador da independência do Brasil, e agora o Brasil estava entregue aos regentes, né? Esses homens que não foram educados para a governabilidade, mas que tinham alguma experiência na relação entre o setor público, entre o governo e a sociedade. Então, agora caberia a esses caras essa tarefa de governar o Brasil. E aí, automaticamente, nós vamos observar uma mudança de agenda política dos grupos existentes até então, né? Porque durante 10 anos, praticamente, nós tivemos o monopólio de 2 grupos, os coimbrãos e os brasilienses, né? Coimbrãos defendendo um poder mais centralizado nas mãos de Dom Pedro e os brasilienses defendendo uma constituição mais forte. Só que no momento que Dom Pedro volta para Portugal, esses 2 grupos eles mudam as suas pautas, né? Porque agora a discussão era volta Dom Pedro ou vamos continuar seguindo a Constituição. O grupo chamado de coimbrãos, durante 2 anos mais ou menos, eles vão defender a pauta restauradora da monarquia. Ou seja, eles vão defender a volta de Dom Pedro I ao Brasil, né? Então eles defendem que, Dom Pedro vai lá resolver sua treta, mas volta que o trono vai estar aqui separado para você. E o grupo dos brasilienses, ele vai se reconfigurar
ele vai defender uma pauta mais liberal, né? Eles vão defender que a gente dê sequência ao trono, que a gente, de fato, rompa as relações com Portugal, né? Ou seja, os coimbrãos e os brasilienses, eles vão passar a ser chamados aí de restauradores e liberais, beleza? Só para a gente fazer um paralelo, é comum na história do Brasil os partidos políticos mudarem de nome conforme as situações, né? Porque durante um certo tempo, a economia brasileira ela foi mais voltada para um Estado mais interventor. E os partidos políticos eles estavam girando em torno daquela discussão. No momento que a economia ela começa a ter mais diretrizes liberais, como é o momento atual, os partidos políticos eles também vão sofrendo algumas reorientações e vão se adequando às novas realidades, né? Então, a exceção do PT, do PSDB e do PTB e talvez do PDT, todos os outros partidos políticos brasileiros, eles mudaram de nome 3 ou 4 vezes do fim da ditadura até 2020, né? Eles foram mudando de nome de acordo com a conjuntura. Por exemplo, o partido chamado de Democrata, que é o partido do atual presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, o Democrata, nos anos 80, era o Arena, partido da ditadura militar. Quando acaba a ditadura, o Arena virou PDS, virou Partido Democrático Social. Então, o Brasil vivia uma redemocratização, então o Arena precisava se adequar àquela nova agenda política. E aí ele vira PDS. Aí, nos anos 90, onde governos como o do Collor, do FHC defenderam a privatização, ou seja, uma agenda um pouco mais liberal na economia, o PDS virou PFL, Partido da Frente Liberal. Aí, nos anos 2000, comecinho dos anos 2000, onde ser liberal na economia era um palavrão, né? Na época o PT tinha acabado de chegar ao poder, você falava em social-democracia, o Obama tinha chegado ao poder nos Estados Unidos, governos mais social-democratas haviam chegado ao poder na América Latina. O PFL, como ser liberal era um palavrão, PFL mudou o nome para Democratas, né? Então os partidos estão sempre mudando o seu nome e às vezes o seu programa político de acordo com a conjuntura. A mesma coisa acontece nessa época aqui. Então os coimbrãos eles viram restauradores e passam agora, nesse período aqui de 2 anos, passam a defender a volta de Dom Pedro I. Os brasilienses, que defendiam uma constituição mais forte, ou seja, um poder mais fraco nas mãos do imperador, eles passam a ser chamados de liberais e defendiam uma sequencialidade do trono. Já que Dom Pedro foi embora, então fique por lá mesmo que a gente vai seguir aqui o baile com os regentes até que Dom Pedro II tenha idade para governar o Brasil. No momento que fica claro que Dom Pedro não vai mais voltar, os restauradores, obviamente, deixariam de defender essa bandeira, né? E passariam a ser chamados de regressistas, né? Passariam a defender, então, o regresso da monarquia, né? Da monarquia com o rei no trono, né? E os liberais passaram a ser chamados, então, de progressistas, porque defendiam uma volta também da monarquia, só que com uma ligeira autonomia para as províncias, né? Basicamente as bandeiras que eles já defendiam, só que agora um pouco mais à vanguarda daquilo que eles defendiam, né? Então, nessa nova configuração política, o que a gente chama de período regencial, que vai de 1831 a 1840, ele vai ser marcado pelos debates, pelas discussões entre regressistas e progressistas, tá? Que também podem ser chamados aqui de restauradores ou liberais, tá? Os nomes não são tão importantes assim. O importante é que vocês entendam que são 2 grupos de pessoas. Um que defende um Estado mais forte, um monarca com mais atribuições, e um grupo que defende um monarca com menos atribuições, dando mais poderes às províncias aqui no Brasil. Ficou claro isso aqui para vocês? Fala para mim.
Sim. Beleza. Então, em 1831, assume a regência trina provisória. Ela assume em abril e em outubro daquele ano foi eleita a regência trina permanente, formada por esses três caras aqui: José da Costa Carvalho, Francisco Lima e Silva e João Braulio Muniz. Apenas uma curiosidade, o Francisco Lima e Silva era pai do Luiz Lima e Silva, tá? O futuro Duque de Caxias. Então era uma família com um histórico de relações políticas com o Estado bastante forte, né? A família Lima e Silva, ela vai ser, na época do Duque de Caxias, ela vai tornar-se nobre, né? Efetivamente, foi um dos primeiros casos aqui no Brasil de famílias nascidas aqui que são elevadas à condição de nobreza, né? Os outros dois caras eram homens egressos também da classe política, tá? Os três eram senadores. Essa é uma cláusula da Constituição, tá? Então, os regentes deveriam ser homens egressos do Senado. O mais velho seria o presidente dessa regência trina, então José da Costa Carvalho era o seu presidente, e a regência trina permanente, ela teria 4 anos de ela teria 4 anos de governo, né? Originalmente, ela governaria o país até que Dom Pedro II tivesse 18 anos, ou seja, ela deveria ter ocupado as suas funções até 1843, mas alguma coisa vai acontecer aqui antes que vai fazer com que a regência trina fique apenas 4 anos à frente do governo aqui no Brasil. E o que faz essa regência trina permanente? Ela promove 4 mudanças importantes aqui no país. A primeira mudança é a criação do Código do Processo Criminal, tá? Como não há um imperador no momento, era muito difícil você deixar nas mãos dos regentes aquelas funções ligadas à pasta da justiça que cabiam ao imperador, né? Certas decisões do Ministério da Justiça, certas decisões do Poder Judiciário, elas, no final, tinham como veredito, tinham como instância o poder moderador. Como não tem poder moderador agora, porque Dom Pedro II é muito novo e o primeiro está em Portugal, então a regência trina permanente ela tinha que diluir parte das atribuições que antes cabiam ao imperador, né? Então, eles vão criar o Código do Processo Criminal, de modo que a justiça tenha mais mecanismos para acusar, ouvir e julgar as pessoas. Eles vão criar o habeas corpus, né? Que é aquela instituição na qual você pode responder um processo em liberdade, você não vai ficar preso, né? Eles vão criar a Guarda Nacional, e esse ponto aqui merece a atenção de vocês, porque já caiu algumas vezes em vestibulares, tá? O que era a Guarda Nacional? Era uma espécie de milícia armada pelo governo, tá? Peraí. Fiz caquinha aqui. Como é que eu saio disso? Era uma espécie de milícia armada pelo governo e que dava poderes de coronéis, dava o poder de coronel a latifundiários da época. Então, proprietários de terra recebiam do governo o título de coronel e passariam a ter, a partir daquele momento, o direito de convocar exércitos sempre que houvesse algum risco à soberania nacional. Ou seja, no momento que houvesse alguma guerra, no momento que houvesse alguma revolta interna, quem seria acionado para conter essa perturbação era a Guarda Nacional. E aqui eu faço um parênteses, que é o seguinte: a criação da Guarda Nacional, ela explica grande parte do poder dos coronéis no Brasil do século XX e século XXI. Essa coisa que é muito presente no Nordeste brasileiro, né? Do cara que é muito rico, tem muita influência,
e aquela sociedade local, ela gira em torno daquele cara ou daquela família, né? Como a família Calheiros em Alagoas, a família Collor também em Alagoas, a família Cavalcante em Pernambuco. Tem umas famílias que historicamente estão ligadas às elites locais no Nordeste e que no século XIX, no momento que foi criada a Guarda Nacional, essas famílias ganharam um poder muito grande. Porque, imagina, eu sou latifundiário, agora eu também sou coronel da Guarda Nacional e eu tenho a importante responsabilidade e o poder de convocar os soldados que formarão os batalhões da Guarda Nacional e que eu vou enviar para conter uma revolta ou participar de uma guerra. Então, o Exército Brasileiro perdeu muita importância nesse momento aqui e a Guarda Nacional ganhou muito destaque. Automaticamente, aqueles latifundiários ganharam também muita importância e influência política. Tá? E a quarta mudança promovida pela regência permanente foi a criação do chamado ato adicional, que era uma espécie de emenda à Constituição. O que era o ato adicional? Primeiro, eram criadas assembleias nas províncias. Abre parênteses. Nós temos dois tipos hoje de deputados. A gente tem os deputados federais e os deputados estaduais, tá? Cada estado brasileiro tem deputados estaduais. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, chamada aí pela sigla de ALERJ, que foi, inclusive, quem, na semana passada, aprovou o pedido de impeachment do nosso atual governador, né? Você tem em São Paulo a ALESP, e por aí vai. Naquela época, como eu não tenho estados brasileiros, mas sim províncias brasileiras, né? O ato adicional acabou criando assembleias provinciais, ou seja, cada província brasileira teria direito a uma assembleia local para discutir e decidir certas questões, desde que não violasse a Constituição brasileira da época. Outro ponto, foi suspenso o poder moderador, né? Já que Dom Pedro II não tem idade para governar e o primeiro está em Portugal, e nenhum dos regentes tem capacidade para ser moderador, eles suspenderam esse poder. Tá? Outra mudança, eles substituíram a regência trina pela regência una, valendo a partir de 1835, quando então passaremos a ter eleições a cada 4 anos para a eleição de um novo regente. Dúvidas até aqui? Vocês entenderam as mudanças que foram feitas pela regência trina? Os caras acabaram com o poder moderador, criaram assembleias locais e criaram uma milícia local que dava poderes aos latifundiários locais. Ou seja, na prática, respondam para mim, o que a regência trina permanente fez foi centralizar o poder ou descentralizar? Descentralizar. Perfeito, descentralizar. Porque o poder moderador está suspenso, são criadas assembleias provinciais, e eu estou criando uma milícia que dá um título de coronel a um latifundiário. Então, na prática, e é curioso isso, porque se você analisar a composição dos regentes, esses caras todos eram de origem coimbrã, né? Eram homens de forte pensamento estatista, né? E são esses caras que promovem essas mudanças estruturais no Estado brasileiro, né? Então, feitas essas mudanças, em 1835 aconteceria a primeira eleição para a chamada regência una aqui no Brasil. E aí o primeiro eleito seria Gustavo, Oi, diga. só uma coisinha. Eu não entendi muito bem como acontecia, tipo, a trina, né? Tinham 3, sendo que um deles era um presidente. Mas, tipo, como ocorria isso? Como ocorria, tipo, a hierarquia aí? Tipo, o mais velho decidia e os outros apoiavam? Como é que era? As decisões eram conjuntas e o mais velho ele assinava embaixo o que foi decidido pelos 3.
Ah, tá. Geralmente o mais velho... Não o mais era, velho não era a voz do mais velho que prevalecia, né? Não, obviamente a voz do mais velho tinha um peso, mas ela não prevalecia sobre as outras duas, não. Geralmente as fontes que a gente tem da época, né, mostram que nas reuniões da regência trina, geralmente os dois regentes apresentavam os pontos, discutiam e tal, e o presidente da regência, ele condensava tudo e batia o martelo, né? Então, quase sempre ele não precisava dar o voto de Minerva, né? Então era uma coisa um pouco harmônica, tá? Beleza, entendi. O problema é que agora não é mais uma regência trina, é uma regência una, né? E o primeiro cara eleito para esse troço foi o padre Diogo Feijó. Só para a gente entender quem é esse cara, o Diogo Feijó, ele era ministro da Justiça durante a regência trina permanente. E era um cara identificado com as ideias liberais, tá? Era um padre identificado com as ideias liberais. Ele falava, inclusive, em algumas cartas pessoais, ser favorável ao fim do celibato. Tinha uma série de pautas que, para aquele momento, eram extremamente vanguardas, que o Diogo Feijó ele vai defender. E agora, como regente uno, né, como regente único, ele vai tentar colocar um pouco dessa agenda em prática, né? Facilitado, obviamente, por uma reforma feita pela regência trina que dava mais poderes às províncias. O problema é que dar poderes às províncias, no momento que eu tenho um Brasil que ainda não se formou enquanto nação, é uma atitude extremamente perigosa, porque ela pode levar a pequenas rupturas, a pequenos movimentos de contestação ao Estado brasileiro. E o Diogo Feijó, ele vai durante 2 anos, ele vai enfrentar uma série de revoltas, tá? Que, inclusive, vão fazer com que a própria inabilidade do Diogo Feijó em lidar com essas revoltas o façam pedir a toalha, em 1837. Então, Diogo Feijó não aguentou governar o Brasil, né? não aguentou ser regente, porque é nesses 2 anos, nesses 2 primeiros anos do que seria o seu mandato, que estouram as revoltas regenciais aqui no Brasil. Todas aquelas que vocês já ouviram na escola, né? Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Revolução Farroupilha, Revolta dos Malês. Vou espirrar, só um segundo. Revolta dos Malês, Revolta dos Quebra-Quilos. Cara, uma série de revoltas. Foram, na época, 17 revoltas ao todo que acontecem durante o período regencial. Então, imagina, Diogo Feijó, ministro da Justiça, que lidava com questões razoavelmente fáceis de serem geridas. O cara agora tem que governar o Brasil lidando com 17 revoltas ao mesmo tempo, né? Então, obviamente, isso tornou muito a sua regência algo complexo. E, para piorar a situação, ele teve a infelicidade de, em 1836, ocorrerem eleições para o Parlamento Brasileiro. E nessas eleições, a maioria do parlamento foi conservadora. Então, Diogo Feijó ele vai ter intensos embates com o parlamento. Então, você tem a inabilidade de governar o Brasil e enfrentar revoltas, né? A distância entre algumas regiões revoltosas e o Rio de Janeiro, que era a capital. A falta de habilidade política para ele lidar com a Guarda Nacional e as elites locais. E agora, a partir de 36, né, de 1836, a dificuldade de se relacionar com o parlamento. Cara, se soma isso tudo, a governabilidade dele fica comprometida e o Diogo Feijó ele vai jogar a toalha, ele vai renunciar ao cargo de regente e, na sequência, a gente tem o que a gente chama de regresso conservador, que é a regência do Araújo Lima, né? De cara, já dá para a gente ver que há uma diferença grande entre os dois, pelo menos na idade. Araújo Lima era um cara um pouco mais experiente, né? Conservador, era um cara ligado ao grupo restaurador, ao grupo regressista, e ele vai governar aí durante 3 anos,
até ali as vésperas da ascensão de Dom Pedro II. O Araújo Lima também não consegue conter todas as revoltas, mas ele contém a maior parte delas, né? Eu coloquei aqui um mapa para vocês, para a gente dar uma olhada nas principais revoltas que acontecem. Lá no norte, nós vamos ter a cabanagem, que durou 5 anos. Então, ela começa no início da regência do Araújo Lima, do Diogo Feijó, e ela vai até o final da regência do Araújo Lima. A balaiada acontece na Bahia, né? Bahia. Acontece ali no Maranhão, com parte do Ceará e do Piauí. E ela começa em 38 e vai até 41. Na Bahia, a gente tem 2 revoltas, né? A dos Malês, que era uma revolta de escravos muçulmanos, e a revolta da Sabinada. E lá no sul, a gente tem a Guerra dos Farrapos, que foi a mais longeva revolta do período regencial. Durou quase 10 anos, e de todas as revoltas, foi a única onde, de fato, houve uma ruptura entre o grupo que liderava essa revolta e o governo brasileiro da época, né? E até botei aqui um quadro para vocês, para a gente analisar passo a passo essas principais revoltas. São 17 ao todo, mas apenas 5 são lembradas nos vestibulares, tá? E cada vez mais a revolta dos Malês vem sendo citada, tá? Por quê? Primeiro, foi a única revolta tipicamente escrava naquele momento, né? Ela acontece na Bahia. Os escravos, eles são identificados com o islamismo e defendiam, dentre outras coisas, o fim da escravidão negra e a islamização do Brasil. Não preciso nem dizer que essa revolta ela foi atropelada pela Guarda Nacional na época, tá? E como punição, obviamente, como eram escravos, os líderes foram executados, foram açoitados em praça pública e alguns poucos que não necessariamente eram escravos, eles foram banidos do país. Fiquem atentos à revolta dos Malês, porque cada vez mais se fala sobre ela, tá? A segunda revolta que a gente aborda aqui, eu estou colocando em ordem cronológica de início, tá? Não de fim. A segunda revolta a explodir foi a cabanagem, né? Ela acontece na província do Grão-Pará, envolve escravos negros, índios e mestiços, defende melhores condições de vida na cidade de Belém. Então, repara que é uma revolta que acontece localmente, mas ela ganha contornos provinciais e em proporções, tirando a Revolução Farroupilha, foi a revolta de maior impacto social, né? Porque, por estar no norte, e a dificuldade, né, de contenção dessas revoltas faz com que o governo regencial mande muito mais soldados da Guarda Nacional para combater essa galera, né? Então, o combate da cabanagem foi proporcional à dimensão que ela tomou. A terceira revolta a explodir foi a Revolução Farroupilha, né? E repara que o tempo todo a gente está falando de revolta. No caso da Farroupilha, a gente chama de revolução. E aí eu te pergunto, por quê? Porque a Farroupilha é das rebeliões regenciais a única chamada de revolução. Porque foi menos agressiva? Porque foi o quê? Menos agressiva? Não. Porque quando a revolução muda a forma de governar de antes e depois, alguma coisa assim. Perfeito. A gente chama a Farroupilha de revolução porque foi a única de todas as revoltas, todas as 17 revoltas regenciais, foi a única onde de fato houve uma ruptura da ordem vigente. E por que houve essa ruptura? Havia uma treta lá no sul do Brasil na época, envolvendo os produtores de gado, né? E muitos agricultores de origem europeia que se questionavam da política tributária do governo sobre a carne, tá? Só para a gente entender a loucura da época, o governo brasileiro cobrava impostos mais caros da carne produzida lá no sul do que da carne produzida na Argentina, por exemplo. Então, os produtores do sul, eles estavam muito insatisfeitos em relação à política
de impostos sobre o charque, né, que era a carne típica produzida na época. Então, a Revolução Farroupilha, ela vai estourar nesse momento, porque primeiro não há um governo central monarquista que concentre os poderes em suas mãos, né? Segundo que o Araújo Lima não tem condições de manter o Estado funcionando no meio de uma rebelião desse tipo. Terceiro que os produtores do Sul, se a gente observar aqui a composição das revoltas, é a única revolta liderada pela elite local, né? E olha que coisa curiosa. A Guarda Nacional, aquela milícia criada pelo governo, que atribuía poderes de polícia e de exército às elites locais, ela foi usada em todas as revoltas. Só que no caso da Farroupilha, quem estava fazendo a revolta eram elementos da Guarda Nacional. Por isso que a Revolução Farroupilha, por isso que a Farroupilha virou uma revolução, por isso que ela ganhou contornos de revolução e por isso que ela deu muito trabalho para o governo encerrar as suas atividades, né? Porque quem liderava essa revolta eram as elites locais. Então, para o governo poder combater a Revolução Farroupilha, eles mandaram o Exército Brasileiro, mandaram guardas nacionais de províncias próximas, e mesmo assim, os gaúchos resistiram quase 10 anos, e inclusive, nesse período, eles conseguiram a proclamação da independência no Rio Grande do Sul, tá? Ou seja, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os dois juntos, eles se tornaram um país durante praticamente 10 anos, né? Passou a ser chamado de República Rio-Grandense ou República Juliana, tá? Em homenagem a um dos líderes dessa revolução. E por isso, inclusive, que a gente nota, para quem nasceu lá no Rio Grande do Sul, ou quem tem parente gaúcho, o orgulho local gaúcho é muito forte, né? É difícil você notar isso em qualquer outro estado brasileiro. Lá no Sul, o gaúcho, antes de brasileiro, ele se considera gaúcho, né? As tradições gaúchas, elas são muito fortes. Nos jogos de futebol do Campeonato Gaúcho, ou do Brasileirão, que é dos times gaúchos no Brasileirão, você nota que, tanto na torcida do Grêmio quanto na do Inter, ou até do Juventude, bandeiras do estado do Rio Grande do Sul são levantadas, são hasteadas muitas vezes pela torcida, né? Você não vê, é difícil você ver uma torcida carioca, né, no meio lá da torcida, o cara levantar a bandeira do Rio de Janeiro, né? Ele levanta a bandeira do clube e tal. Lá no Rio Grande do Sul, não. A bandeira gaúcha você vê em muitos momentos no estádio, né? Então, esse orgulho local é muito forte. Nos jogos do Campeonato Gaúcho, toca-se o hino do Rio Grande do Sul ao invés do hino nacional brasileiro, né? Então, assim, essa disputa entre produtores locais de carne e o governo em relação à política de impostos, ela vai levar a uma ruptura, ela vai levar a uma guerra, né? a uma rebelião, a Rebelião Farroupilha, que ganhou contorno de revolução quando os líderes proclamam a independência do Rio Grande do Sul. E repara que, de todas as revoltas, essa foi a única que passou de 1840, ou seja, quando Dom Pedro II assumiu o trono, ele conseguiu acabar com todas as revoltas que estavam acontecendo ainda, exceto a Revolução Farroupilha. A quarta revolta da C5 aqui a acontecer foi a Sabinada, né? Liderada pela classe média, alguns comerciantes, profissionais liberais, defendiam a criação de uma república e defendiam um federalismo radical, né? Muito parecida com a Confederação do Equador, que havia acontecido quase 12, 13 anos antes, né? E a última dessas revoltas foi a Balaiada, ocorrida no Maranhão, envolvendo populares e escravos, né? Defendiam também uma sublevação da província maranhense contra o governo brasileiro. E também foi duramente reprimida pela Guarda Nacional local. Então, reparem que das 17 revoltas que ocorreram, né, a gente destaca 5. Dessas 5, todas elas, à exceção da Revolução Farroupilha, todas elas foram lideradas por elementos populares, das camadas mais populares da sociedade. A única que não foi a Farroupilha, que foi liderada pela elite local
que fazia parte da Guarda Nacional, e por isso foi a que mais deu trabalho e a que conseguiu, de fato, a independência em relação ao Brasil. Dúvidas em relação a isso? Sim ou não? Não. Esse cenário de instabilidade, risco à soberania nacional, ele vai gerando discussões e ele vai aumentando a preocupação não só dos regressistas e restauradores, quanto também dos progressistas e liberais. Porque a galera começa a ficar um pouco preocupada com essas múltiplas revoltas acontecendo e ameaçando separar, fragmentar o Brasil. E aí, dentro do movimento liberal, surge um debate. Que debate era esse? Abre aspas. Porra, se a maioridade de Dom Pedro acontece quando ele fizer 18 anos, a gente precisa antecipar a maioridade para que ele assuma logo o trono e inicie o seu reinado, porque só assim o Brasil terá paz e ordem novamente. Fecha aspas. Palavras de um deputado liberal da época. E aí funda-se aqui no Rio de Janeiro o chamado Clube da Maioridade, que não tem nada a ver com casas de conteúdo erótico, mas o Clube da Maioridade era um grupo de políticos liberais que, na época, defendiam abertamente a alteração da Constituição brasileira. Defendiam passar a maioridade de 18 para 16 anos. Dom Pedro já estava com 15 anos e alguns meses, então, se a gente reduz a maioridade, daqui a pouco ele vai ser maior de idade. Então a gente muda a regra do jogo para que a gente possa jogar o jogo. E aí, em 1840, o parlamento brasileiro consegue, então, aprovar uma lei, uma alteração na Constituição, que modificava a idade mínima do imperador, de 18 para 16 anos. Dom Pedro de Alcântara, com 15 anos e alguns meses, ele vai ser, então, aclamado rei em 1840. Em 1841, após completar os seus 16 aninhos, ele, então, vai ser coroado rei, coroado imperador, dando início ao que a gente vai chamar, então, de Segundo Reinado, o período de maior estabilidade política de um governante aqui no Brasil. E também foi o período de maior governabilidade de um governante. Foram 49 anos de Segundo Reinado, de 1840 a 1889. Então, durante 49 anos, Dom Pedro de Alcântara, o agora Dom Pedro II, ele governou o Brasil e, assim que ele assume o trono, ele vai empreender esforços para acabar com todas as revoltas. E a partir de 1850, o Brasil entraria num ciclo de estabilidade e crescimento econômico acentuados, destacando-se, inclusive, na América como um todo e fazendo de Dom Pedro um dos chefes de Estado mais respeitados no mundo inteiro naquele momento. Dúvidas em relação a esse tema, galera? Você pode só repetir a transição do porquê que começou a ser uma regência una? Sim, começou a ser uma regência una quando os regentes trínois permanentes fizeram essa alteração na Constituição. Tá? E por que eles fizeram essa alteração? Porque eles preferiam dar mais poderes locais e tirar poderes do governo central. Então, diminuindo a quantidade de regentes, você diminuiria a quantidade de pessoas com poderes sobre a sociedade, né? É meio estranho isso, porque se eu tenho só um regente, você tem poderes nas mãos de uma só pessoa, né? Mas, como essa mudança na Constituição diminuiu o número de regentes, mas aumentou muito o poder local, você permite, então, que o poder central ele fique mais fraco em relação ao que era antes, tá? Então, respondendo à mudança para a regência una,
acontece pelo chamado ato adicional à Constituição, que foi criado pelos regentes permanentes e foi aprovado pelo parlamento em 1832. 34, aliás. Beleza? Beleza, que me parece um pouco estranho por exemplo, tem 3 caras que têm os poderes deles, Sim. e eles querem passar os poderes dele para um cara só. Aí, sei lá, para mim é estranho. Mas tudo bem. Não só para você, para todo mundo é muito estranho. E só parece um pouco mais lógico quando a gente entende que, na verdade, eles estão diminuindo o número de regentes. Então, teoricamente, eles estariam concentrando os poderes nas mãos de uma pessoa, só que, em contrapartida, eles estão criando um sistema de contrapesos importantes, que são as assembleias locais, o fim do poder moderador e a criação da Guarda Nacional. Então, o antídoto contra o regente uno é você dar mais poderes à sociedade. Essa é a lógica por trás dessa manobra que foi feita aí. Beleza, entendi. Beleza? Pessoal, dúvidas? Tranquilo? Bom, semana que vem a gente vai entrar então no segundo reinado. Uma aula que talvez se desdobre por 2 aulas, tá? Devido ao período inteiro que vai ser estudado. E aí façam os exercícios da apostila referentes ao chamado período regencial. E aí semana que vem a gente entra em segundo reinado para fechar esse bloco da construção do Estado brasileiro. Beleza? Beijos a todos e a todas e até